Eu estava sentada na minha sala, passando o dedo pelo celular, quando recebi uma notificação de um grupo de chat que eu nunca tinha visto. Quando o abri, vi meu nome e mensagens de meses atrás entre as 4 colegas com quem eu almoçava todos os dias desde que entrei na empresa. Alguém tinha me adicionado por engano no lugar de outro contato, e ninguém tinha percebido ainda. Em vez de reclamar com alguém ou sair do grupo, desliguei as notificações e comecei a ler desde o início, porque precisava saber até onde aquilo ia. Voltei às mensagens mais antigas e encontrei semanas inteiras delas detonando tudo sobre mim. Minha roupa, minha voz, o fato de eu rir alto demais, o quanto eu escrevia. Elas tinham um apelido para mim que eu não vou repetir, e foi a Brittany quem o inventou. Havia uma conversa em que a Brittany organizava as mulheres da equipe de acordo com o quão insuportáveis eram, e eu era a número 1 de longe. Quanto mais eu lia, pior ficava. E quando finalmente cheguei às mensagens recentes, encontrei algo que de fato podia usar. A Brittany tinha armado um plano para a apresentação que teríamos diante da diretoria na semana seguinte. Ela disse ao grupo que iriam me passar a sessão errada. Então, quando chamassem a nossa equipe, eu apresentaria informações completamente incorretas na frente de todos os gerentes, enquanto elas fingiriam sentir pena de mim. Ela escreveu: "A cara dela vai ficar tão vermelha que eu até poderia gravar", enquanto as outras mandavam emojis rindo, como se ela tivesse acabado de postar uma foto bonita do cachorro delas. Li cada mensagem daquela conversa 2 vezes. Depois, fechei o celular, abri meu laptop e comecei a investigar cada sessão da apresentação, inclusive as delas. Fiquei acordada até às 3 da manhã montando os slides das 4 partes e ensaiando até conseguir apresentar tudo sem olhar para as notas. Quando chamaram a nossa equipe no dia seguinte, caminhei até a frente da sala e comecei a falar antes que qualquer uma pudesse abrir a boca. Cobri a sessão da Brittany primeiro. Ela tentou se meter, mas eu continuei sem nem sequer olhar para ela. Passei por cada uma das sessões restantes, uma atrás da outra, enquanto as 3 ficavam paradas atrás de mim, com as mãos ao lado do corpo e sem nada a acrescentar. O diretor me parou no meio para dizer que eu estava fazendo um trabalho excelente e perguntou se o resto da equipe queria acrescentar algo. A Brittany abriu a boca e a fechou de novo, porque eu já tinha entregado tudo melhor do que ela jamais conseguiria. Aprovaram todo o projeto e nos parabenizaram, enquanto as outras 3 continuavam paradas na frente como manequins esperando que as levassem de volta para o depósito. Sentei-me e verifiquei o chat por baixo da mesa. A Brittany estava escrevendo em letras maiúsculas, perguntando como eu tinha sabido qual era a sessão correta. Uma das outras respondeu: "Não tem como ela ter adivinhado sozinha. Alguém contou para ela." E começaram a se acusar mutuamente de serem o vazamento, enquanto o chat inteiro se transformava em parágrafos de mensagens em pânico. Ao sair da reunião, a Brittany me encurralou no corredor e perguntou se alguém tinha me dito que tinham mudado as sessões. Olhei direto nos olhos dela e disse: "Eu só queria estar bem preparada, então estudei tudo." Por cerca de 3 segundos, ela ficou me olhando, como se tentasse ler algo escrito dentro da minha cabeça, antes de sorrir e dizer: "Pois você nos salvou completamente, bom trabalho", com uma voz tão falsa que poderia ter vindo com código de barras. Decidi continuar no grupo, porque ver a cara da Brittany desmoronar durante aquela apresentação foi a coisa mais satisfatória que eu tinha sentido em meses. Na semana seguinte, vi uma conversa em que a Brittany disse ao grupo que ia procurar o colega de quem eu gostava, de outro departamento, para dizer a ele que eu não parava de falar dele, para que ele pensasse que eu estava maluca e me evitasse. Uma das outras respondeu: "Honestamente, isso talvez seja o que finalmente vai quebrá-la." Cheguei cedo no dia seguinte e o encontrei perto da máquina de café antes de começar o expediente. Puxei assunto sobre uma pendência que nós 2 tínhamos, de forma totalmente casual. Mencionei o quanto eu estivera atarefada ultimamente e que mal tinha cabeça para pensar em algo fora do trabalho. Ele riu e disse que se sentia igual. Conversamos por cerca de 10 minutos sobre o trabalho, sobre música e sobre um gerente insuportável que nós 2 aguentávamos, e eu podia sentir que algo real estava surgindo entre nós antes de termos que voltar para os nossos lugares. Quando a Brittany o procurou na hora do almoço e começou a dizer que eu estava obcecada por ele, ele ficou genuinamente confuso. "Que estranho, porque ela acabou de me dizer hoje de manhã que tem estado tão ocupada que nem respira", disse ele. A Brittany teve que recuar e murmurar algo sobre estar exagerando, enquanto ele se afastava dela no meio da frase. Vi isso do outro lado do refeitório,
comendo minhas batatas uma por uma, mordendo a bochecha por dentro, porque a Brittany parecia alguém que tinha acabado de ter o aniversário cancelado na frente de todos os convidados. Depois, na quinta-feira à noite, vi-as planejando uma saída de fim de semana para um boliche e coordenando exatamente como garantir que eu não fosse incluída. A Brittany escreveu: "Se ela perguntar, digam apenas que é algo pequeno e que já somos muitas." Escrevi para a Nora, da contabilidade, e perguntei se ela queria ir ao boliche naquele sábado, exatamente no mesmo lugar. Ela aceitou imediatamente, porque nós duas já vínhamos há semanas querendo sair do trabalho. Chegamos bem na hora em que o chat dizia que elas estariam lá, e eu agi de forma completamente surpresa quando as vi 4 pistas adiante. "Ah, que engraçado! Não fazia ideia de que vocês também vinham aqui", gritei, enquanto acenava com a mão. A cara da Brittany passou por umas 6 emoções em 2 segundos, antes de conseguir dar um sorriso amarelo e acenar de volta. A Nora e eu jogamos boliche por 2 horas bem ao lado delas, e eu ri mais alto do que tinha rido em meses, enquanto a Brittany continuava olhando a cada instante com a cara de quem estava tentando resolver um problema de matemática que se recusava a dar a resposta. Em um momento, a Nora fez um strike, e eu gritei tão alto que todo o grupo da Brittany se virou para nos olhar. O chat naquela noite foi um colapso total. A Brittany acusou cada uma de ter me dito onde elas estariam. Uma respondeu que talvez o problema fosse ela, porque ela continua te vencendo, e você continua fazendo os mesmos planos estúpidos uma e outra vez. Outra escreveu: "Honestamente, isso já é vergonhoso para nós, não para ela." Depois, a Brittany mandou um áudio que, pelo visto, eram 2 minutos inteiros dela gritando sobre como eu estava estragando tudo, e que ninguém ao redor dela era leal o suficiente para descobrir como eu conseguia continuar vencendo. O grupo estava se fragmentando bem na minha frente, e a única coisa que eu tinha que fazer era continuar lendo. Naquela noite, cheguei em casa ainda rindo sozinha no carro. Pela primeira vez em muito tempo, meu peito não doía ao pensar no trabalho. Servi um copo de água, sentei no sofá e abri o chat para ver como continuava a briga entre elas. Queria ver quem mais se voltaria contra a Brittany naquela noite. Guardar cada nova acusação. Saber exatamente como o grupo estava desmoronando. Mas o chat já não estava lá. Atualizei o aplicativo, procurei em cada conversa, revisei cada pasta, até fechei e voltei a abrir o telefone, pensando que era uma falha. Não havia nada, porque finalmente tinham me tirado. Fiquei olhando para o espaço vazio onde antes vivia a notificação e senti meu estômago cair até os pés. Toda a minha vantagem vinha dali de dentro. Cada plano da Brittany, cada armadilha, cada lugar onde elas estariam, eu sabia porque lia antes de qualquer outra pessoa. E agora eu estava completamente às cegas. Disse a mim mesma que não importava, que eu já as tinha feito brigar entre si, que o estrago já estava feito, que a Brittany ia demorar semanas para recuperar o grupo. Apertei o telefone contra a perna e respirei fundo. Não importava que tivessem me tirado, repeti para mim mesma, porque acontecesse o que acontecesse dentro daquele chat, eu ainda tinha a Nora. Na segunda-feira, cheguei ao trabalho com a certeza estúpida de que a Nora estaria me esperando perto da cafeteira, pronta para rir comigo de tudo o que tinha acontecido no fim de semana. Percorri o andar com o olhar procurando por ela. Encontrei assim. Estava sentada na mesa da Brittany com as outras 2, rindo de algo que uma delas acabara de dizer. Não me viu, ou não quis me ver. Passei a 1,5 metros da cadeira dela e ela sequer levantou o rosto. Fiquei parada por 1 segundo com meu sanduíche na mão, sem saber para onde ir. Acabei em uma mesa colada às máquinas de venda automática, sozinha, mastigando sem fome, vendo do outro lado do refeitório como a Brittany lhe contava algo, e a Nora jogava a cabeça para trás, soltando aquela risada que eu conhecia. A mesma risada que deu comigo no boliche 2 dias antes, quando fez um strike e nós 2 gritamos como loucas. Senti o sanduíche se transformar em uma bola seca na garganta. Baixei os olhos para o prato porque não queria que ninguém visse meu rosto. Disse a mim mesma que tinha que haver uma explicação, que talvez a Brittany a tivesse encurralado, que a Nora estava ganhando tempo, que a qualquer momento ela me mandaria uma mensagem me explicando tudo. Verifiquei o celular 3 vezes durante o almoço. Nada. Na quarta-feira já não tinha mais a quem enganar. Vi a Nora caminhando em direção à sala de reuniões colada na Brittany, falando baixinho no ouvido dela, as 2 rindo de algo que claramente não queriam que mais ninguém ouvisse. Na quinta-feira, encontrei-a no corredor compartilhando um fone de ouvido com uma das outras, as 2 balançando a cabeça no mesmo ritmo.
Eu disse: Oi, Nora. E ela me devolveu um meio sorriso que não chegou aos olhos. Um oi seco, sem parar, já passando direto. Na sexta-feira, ela começou a postar fotos com todas elas, marcando a Brittany, escrevendo piadas internas que eu não entendia, fotos em que as quatro apareciam coladas como se estivessem assim há anos. Cada notificação daquelas era como uma porta se fechando na minha cara, uma por uma, devagar, para que eu as ouvisse bem. A mulher que 2 semanas antes tinha se plantado na frente do armário arruinado da Brittany sem que a voz lhe tremesse. Essa mulher não aparecia em lugar nenhum. A que estava sentada naquela mesa, cutucando uma barra de cereal que nem queria, era outra. Uma mulher pequena, que se sentia idiota por ter acreditado que alguém de verdade ficaria do seu lado. Passei o sábado inteiro no meu quarto com as cortinas fechadas, repassando cada conversa que tive com a Nora desde o dia em que a conheci na contabilidade. Cada risada, cada vez que almoçamos juntas, cada mensagem em que ela me dizia que as do grupo da Brittany eram o pior do escritório. Perguntava-me se algo daquilo tinha sido real, ou se eu estivera tão desesperada por ter alguém que engolia a primeira pessoa que me tratou bem. 2 vezes escrevi uma mensagem inteira. Nora, eu fiz alguma coisa? Nas 2 vezes apaguei letra por letra antes de enviar, porque a ideia de vê-la visualizar e não responder me dava mais medo do que o silêncio. No domingo à noite, eu já tinha me convencido do pior. Imaginei o novo chat que com certeza tinham montado, e a Nora lá dentro, mandando capturas de tela minhas, rindo com elas de quão boba eu fui ao pensar que tinha uma aliada. Dormi com o celular apertado contra o peito, esperando uma mensagem que sabia que não viria. A segunda e a terça-feira passei em piloto automático. Chegava, entregava meu trabalho, comia sozinha e ia embora. Aprendi a não procurar a Nora com o olhar para não ter que vê-la naquela mesa. Aprendi a colocar os fones de ouvido no corredor para não ouvir as risadas. Doía menos se eu não olhasse. Na terça-feira à tarde, saindo de uma reunião, a Nora vinha caminhando no sentido oposto pelo corredor. Baixei o rosto para não ter que fingir um cumprimento. Ela não me disse nada, não olhou. Mas, quando passou por mim, esbarrando no meu ombro, senti algo cair bem devagar dentro da minha bolsa, que eu levava aberta, pendurada no braço. Foi tão rápido que, por um segundo, pensei ter imaginado. Caminhei direto para o banheiro sem enfiar a mão na bolsa, com o coração batendo nas costelas. Tranquei-me na última cabine, passei a tranca e só então enfiei os dedos na bolsa. Toquei em um papel dobrado em 4 que eu não tinha colocado lá. Tirei-o com as mãos tremendo. Era uma folha arrancada de um caderno, com a letra apertada da Nora. A mesma das notinhas que ela me deixava na mesa quando ainda éramos amigas. 2 palavras, apenas 2. Cuide do seu armário. Li uma vez, li outra vez, virei a folha procurando algo mais. Uma explicação, uma assinatura, o que fosse. Não havia nada, apenas aquelas 2 palavras. Fiquei sentada naquela cabine por um bom tempo, com o papel na mão, ouvindo o zumbido da lâmpada do teto e o gotejamento de uma pia mal fechada. E aos poucos, enquanto eu tornava a ler as 2 palavras, algo dentro de mim se acomodou no lugar. A Nora não tinha se voltado contra mim. A Nora estava infiltrada. Tinha se metido na mesa da Brittany, aguentado as risadas, as fotos, as piadas, tudo, para estar onde eu já não podia estar do outro lado, ouvindo o que planejavam. Cada porta que senti se fechar na minha cara naquela semana, ela tinha aberto por dentro, de propósito. Comecei a rir baixinho, sozinha naquele banheiro, com o rosto entre as mãos, rindo de alívio, de raiva, da vontade de chorar que eu tinha engasgada desde segunda-feira. A Brittany tinha me tirado do chat achando que me deixava cega. Não sabia que acabara de colocar na mesa dela os olhos que eu tinha perdido. Dobrei o papel outra vez e o guardei no bolso interno da jaqueta, colado ao peito. Limpei o rosto, respirei fundo e me olhei no espelho acima da pia. Não sabia o que a Brittany planejava para o meu armário. Não sabia quando, mas pela primeira vez em uma semana, não era eu quem tinha algo a perder. Saí do banheiro com a postura ereta. Passei perto da mesa onde a Nora continuava sentada com elas. E desta vez, não baixei o rosto. Desta vez, deixei que ela me visse passar tranquila, mascando um chiclete, sem pressa, como quem já sabe de algo que os outros ainda não sabem. Naquela noite em casa, tirei o papel e o deixei na mesa da cozinha, ao lado do celular. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, enquanto tomava um chá. Cuide do seu armário. Muito bem, eu ia cuidar. Só que não da maneira que a Brittany imaginava. Naquela mesma noite liguei para a Nora.
Ela atendeu no primeiro toque, com a voz baixa, como se estivesse escondida no banheiro de casa. Não temos muito tempo, ela me disse. A Brittany vai fazer isso amanhã cedo, antes de as pessoas chegarem. Conseguiu não sei como uma bomba de mau cheiro e vai esvaziar um pote de algo marrom dentro do seu armário. Ela tem a combinação, não pergunte como. Quer que você chegue e encontre tudo arruinado na frente de todos. Apertei o telefone. Por que você se meteu com elas, Nora? Achei que você tivesse mesmo se voltado contra mim. Ela ficou em silêncio por um segundo. Porque alguém tinha que estar lá dentro quando te tiraram do chat. Aguentei as risadas delas a semana toda para poder te dizer isso justamente agora. Então escuta bem o que vamos fazer. Chegamos às 2 ao escritório às 6 da manhã, 2 horas antes de qualquer pessoa. A Nora tinha a combinação do armário da Brittany de tanto circulá-la naquela semana. Tiramos minhas coisas do meu armário e as colocamos em um vazio, 3 portas mais adiante. Depois, abrimos o da Brittany. Tiramos tudo dela. A jaqueta boa, os cadernos, as fotos emolduradas, as coisas de maquiagem e acomodamos tudo dentro do que ela achava que era o meu. Fechamos tudo, embaralhamos as combinações dos cadeados e fomos cada uma fingir que era uma terça-feira qualquer. Às 8h30, ouvi o escândalo antes de virar a esquina do corredor. Já havia um amontoado de gente ao redor do armário que todos pensavam ser o meu. Abri caminho, e o odor me atingiu no rosto antes de eu conseguir ver qualquer coisa. Algo químico e podre que queimou meu nariz e fez meus olhos lacrimejarem. Por dentro, estava tudo encharcado de um líquido marrom espesso, escorrendo sobre as roupas e os cadernos, misturado com aquela peste de bomba de mau cheiro que entra na garganta e não sai. As pessoas tapavam o nariz, algumas riam nervosas, outras apenas olhavam. Uma moça que eu mal conhecia me lançou uma cara de pena que me deu vontade de sumir. E ali, encostada na parede ao fundo, com os braços cruzados, estava a Brittany. Tinha aquele sorriso amarelo de quem passou a manhã inteira esperando por aquele exato momento. Olhava para mim como quem assiste a um filme do qual já sabe o final feliz. Todo o corredor estava com os olhos cravados em mim, esperando que eu desabasse. Fiquei olhando o desastre escorrendo por um longo momento. Depois me virei, caminhei 3 armários adiante, girei a combinação, abri-o e tirei minha mochila limpa, intacta, sem uma única gota em cima. Coloquei-a no ombro bem devagar. Achei que a localização do seu armário era melhor, disse a Brittany sem levantar a voz. Então ontem eu troquei com você. Tomara que as suas coisas estejam bem aí dentro. Ouvi dizer que essas bombas de mau cheiro são impossíveis de limpar completamente. O rosto dela desmoronou por inteiro, como quando tiram todo o ar de alguém com um soco. Ela se empurrou por entre as pessoas e se inclinou sobre o armário arruinado. Tirou a própria jaqueta, escorrendo aquele líquido marrom, e a segurou com o braço esticado, longe do corpo. Tirou um caderno encharcado, uma pasta com suas anotações desfeitas, suas fotos emolduradas dobradas e manchadas nas bordas. Cada coisa que tirava era dela, e ia deixando cair no chão uma por uma, sem conseguir acreditar, com as mãos tremendo. O corredor ficou mudo por 2 segundos inteiros, e então começaram as risadas. Vindas de algum lugar atrás de mim, primeiro uma, depois outra, até que todo o corredor se encheu. A Brittany virou a cabeça procurando um único rosto amigo, uma única pessoa que lhe dissesse que aquilo não estava acontecendo, mas cada um com quem cruzava os olhos ou estava rindo, ou já tinha o celular levantado, gravando-a. Ninguém mexeu um dedo para ajudá-la. Você está louca de verdade, você entende? Disse-me com a voz embargada na última palavra. Você é uma pessoa doente, e a empresa inteira vai saber exatamente o que você fez. O que eu fiz foi mudar de armário, respondi. O que você fez é a parte que todos acabaram de ver você tirar daí com suas próprias mãos. A risada ficou mais alta. Alguém atrás de mim gritou: Meu Deus! E isso desencadeou outra onda. A Brittany olhou ao redor uma última vez, desesperada, procurando uma tábua de salvação, e foi aí que a viu. A Nora, encostada na parede bem ao meu lado, com os braços cruzados na mesma pose que ela tivera 30 segundos antes. A Brittany olhou para a Nora, depois para mim, depois outra vez para a Nora, e vi no rosto dela o momento exato em que entendeu tudo. Que cada plano que armou depois de me tirar do chat, cada áudio, cada mensagem, cada combinação, tinha ido direto para a única pessoa que ela jamais deveria ter deixado entrar na sua mesa. Você, disse a Nora quase sem voz.
A Nora não respondeu. Apenas descruzou os braços e ajeitou o cabelo, tranquila, como se a Brittany não valesse sequer o incômodo de uma resposta. As pessoas começaram a se dispersar quando um supervisor chegou perguntando que cheiro era aquele. A Brittany ficou parada sozinha na frente do armário aberto, recolhendo do chão suas coisas arruinadas, enquanto todos voltavam aos seus lugares, murmurando e rindo baixinho. A Nora se aproximou de mim. De nada, me disse. Você é aterrorizante, respondi, e fomos para a cafeteria da esquina, as duas finalmente do mesmo lado, à vista de todos. Pensei que depois daquilo a Brittany ia desaparecer por um tempo para se esconder, e por alguns dias foi assim. Chegava tarde, ia embora cedo, comia na própria mesa. O grupo das outras duas se desfez sozinho. Nenhuma queria ser associada ao papelão do armário. Pela primeira vez desde que entrei naquela empresa, eu podia caminhar pelo corredor sem sentir olhos cravados nas minhas costas. Mas essa paz durou pouco, porque na quarta-feira caiu um e-mail para toda a empresa que mudou o clima do escritório por completo. A senhora Bennett estava voltando. A fundadora, a mulher cujo sobrenome estava gravado na porta de vidro do andar de cima. Ela voltava depois de quase um ano afastada por uma cirurgia, e o e-mail dizia algo que fez mais de um engolir seco. Ela não ia ficar trancada na própria sala. Ia descer para o andar para se sentar com as equipes e revisar de perto quem fazia o quê. Vi a Brittany ler esse e-mail do meu lugar. Vi-a se endireitar na cadeira, prender o cabelo, abrir um caderno novo e soube, antes de qualquer coisa acontecer, que a guerra estava apenas mudando de campo. A Brittany mudou de pele em questão de horas. Na quinta-feira, chegou com um blazer novo, uma agenda de couro debaixo do braço e passou o tempo ensaiando frases diante do reflexo das portas do elevador. Na sexta-feira já tinha mandado 3 e-mails para a assistente da senhora Bennett, oferecendo-se para o que fosse necessário, na hora que fosse. Eu não fiz nada disso. Cheguei cedo, entreguei a minha parte limpa e fiquei no meu lugar fazendo o meu trabalho, como sempre. A senhora Bennett apareceu na segunda-feira às 8 horas em ponto. Cabelo grisalho cortado curto, terno escuro, nenhum anel, nenhum sorriso daqueles que se colocam para uma foto. Caminhou por todo o andar devagar, parando em cada mesa, fazendo uma pergunta curta e escutando a resposta completa antes de se mover. Não tomava notas em um caderno, apenas olhava, assentia e continuava. Dava-se a impressão de que se lembrava de tudo sem necessidade de anotar. Quando chegou à área da Brittany, a Brittany praticamente saltou da cadeira. Soltou um discurso inteiro, algo sobre liderar a sinergia da equipe e alinhar os objetivos transversais, cheio de palavras difíceis que não significavam nada. A senhora Bennett a escutou sem que movesse um músculo do rosto. Quando a Brittany terminou, ela apenas disse: "E os números de fechamento do trimestre passado, você os tem à mão, não?" A Brittany travou, procurou na tela e disse que enviaria mais tarde. A senhora Bennett assentiu e continuou caminhando. Parou na minha mesa, olhou para a minha tela, olhou para o relatório que eu tinha aberto, olhou para os números que eu tinha organizado por trimestre com minhas notas à margem. "Isso foi você quem fez?" perguntou. "Sim, senhora." Ela sustentou meu olhar por alguns segundos, como se procurasse algo escrito dentro da minha cabeça, mas sem nada de falso por trás. Depois, continuou. Não foi muito, mas saí daquela segunda-feira sentindo, pela primeira vez em meses, que alguém naquele andar tinha me visto de verdade. Na sexta-feira à tarde, faltando 20 minutos para terminar o expediente, a senhora Bennett pediu um relatório completo do desempenho da equipe para a segunda-feira logo cedo. Queria gráficos, comparativos de 3 trimestres e uma projeção. Era trabalho de um fim de semana inteiro. E caiu direto para a Brittany, porque era ela quem se vendia como líder da equipe. A Brittany chegou à minha mesa às 10 para as 5, com aquele sorriso que eu já conhecia. "Olha, eu sei que você é excelente com os números", disse-me, apoiando o quadril na minha mesa. "Vou te passar o que a senhora Bennett pediu e você monta o relatório para mim neste fim de semana, certo? Afinal, você não tem planos e eu tenho um casamento. Mandamos no meu nome, porque eu sou quem coordena a equipe. Mas, claro, entre nós sabemos que é um trabalho em equipe." 3 meses antes, eu teria engolido a raiva e feito tudo calada, morrendo por dentro. Desta vez não senti nem raiva. Senti algo mais frio, mais calmo. Sorri para ela. "Claro", eu disse. "Me passa tudo." Ela me enviou as pastas e foi correndo para o casamento, sem olhar para trás. Eu fiquei, mas não fiz o que ela esperava. Montei o relatório completo, sim.
Fiz um trabalho impecável, melhor do que a Brittany poderia sonhar. 2 gráficos limpos, comparativos de 3 trimestres, uma projeção que qualquer um poderia entender num relance. Trabalhei o sábado inteiro e metade do domingo, e, quando terminei, deixei-o exatamente como a Brittany pediu. No nome dela, com a assinatura dela de coordenadora na capa. Mas por dentro, na metodologia, deixei tudo documentado exatamente como aconteceu. As fontes de cada dado, as datas de cada extração, o nome de quem tirou cada número de qual sistema. Não menti em uma única linha, apenas deixei o rastro completo, ordenado e à vista de quem soubesse ler. Se a Brittany ia colocar o nome dela no topo do meu trabalho, que também colocasse o nome no topo das perguntas que esse trabalho ia levantar. Na segunda-feira, a Sra. Bennet chamou a Brittany para a sala de reuniões. Aquela com paredes de vidro onde todos podem ver, mas ninguém ouve. Eu estava no meu lugar, observando de relance. A Brittany entrou com o blazer novo e o sorriso no rosto. Saiu 40 minutos depois com a cor da pele cinza, porque a Sra. Bennet não engoliu nada. Fez perguntas sobre o relatório que a Brittany não soube responder, porque a Brittany não tinha tocado nele. Perguntou de onde saía a projeção, quais premissas ela usou, por que tal trimestre se comportava de forma diferente, e a Brittany, que só tinha colocado a assinatura, ficou muda diante de cada pergunta, abrindo a boca sem que saísse nada, exatamente como naquela vez na apresentação. Soube disso porque, ao meio-dia, a assistente da Sra. Bennet desceu para o andar, parou na minha mesa e me disse, na frente de todos, sem baixar a voz. Olá, a Sra. Bennet quer saber quem extraiu os dados do sistema para o relatório da equipe. A metodologia tem um nome e algumas datas. É você, não é? Senti os olhos de meio andar se voltarem para mim. Vi a Brittany, 2 mesas adiante, ficar rígida na cadeira. Ah, sim, respondi, tranquila. Sou eu. Tudo o que está documentado ali dentro fui eu quem fez neste fim de semana. A assistente assentiu e anotou algo. A Sra. Bennet quer ver você amanhã às 9 horas a sós. E foi embora. O andar ficou naquele silêncio estranho de quando todos fingem que estão trabalhando, mas estão prestando atenção. A Brittany se levantou da cadeira e caminhou rápido em minha direção, com o rosto transtornado. O que você disse para ela? Soltou entre os dentes, parada ao lado da minha mesa. Nada que não fosse verdade, respondi sem parar de digitar. Você pediu para enviar no seu nome, eu enviei no seu nome. Se a Sra. Bennet tem perguntas sobre o trabalho, são para a coordenadora da equipe, não é? Essa é você. Ela ficou sem palavras. Pela primeira vez, não encontrou nenhum sorriso falso para colocar. Deu meia volta e foi quase correndo para o banheiro. Naquela noite, a Nora me alcançou do lado de fora do edifício. Você sabe o que acabou de acontecer, não sabe? Disse-me ela, caminhando ao meu lado. Você acabou de esfregar na cara da dona da empresa a diferença entre quem fala e quem faz. E a Sra. Bennet viu isso sozinha. Eu já sabia disso, então, naquela noite, não perdi o sono de raiva como antes. Dormi pensando no que ia vestir para a reunião das 9 horas. A sala da Sra. Bennet era mais simples do que eu imaginava. Uma mesa de madeira sem nada em cima, exceto um computador e uma xícara de café, uma janela grande com vista para toda a cidade e 2 cadeiras. Sentei-me em uma delas. Ela me estudou por um momento em silêncio antes de falar. Li a sua metodologia 3 vezes, disse-me ela. Está mais bem estruturada do que relatórios que gerentes com 20 anos de casa me entregam. Então me diga a verdade, e não lhe convém mentir para mim. Quanto desse relatório a Brittany fez? Não fiz rodeios. Nada, senhora. Ela me passou as pastas na sexta-feira às 4h50 da tarde e foi para um casamento. Eu o montei no fim de semana. Ela pediu que eu o enviasse no nome dela porque é a coordenadora da equipe. A Sra. Bennet assentiu devagar, como se confirmasse algo que já sabia. E por que você deixou o seu nome na metodologia se ela pediu que tudo fosse dela? Porque não menti em nenhuma linha do relatório. Respondi. E porque, se alguém fosse perguntar de onde saíam os números, eu queria que a resposta fosse a verdade. Só não pensei que essa pessoa seria a senhora. Pela primeira vez vi algo parecido com um sorriso, apenas no canto da boca dela. Há quanto tempo está na empresa? 2 anos e meio. E por que não subiu de cargo? Fiquei em silêncio por um segundo. Honestamente, senhora, porque as pessoas que falam nas reuniões sobem. Eu sou das que entregam o trabalho em silêncio. Aprendi tarde demais que isso não é a mesma coisa.
Ela se recostou na cadeira e olhou pela janela por um momento. Eu comecei em um andar como esse aí de baixo, disse sem me olhar. Há 40 anos. E havia uma mulher que falava bonito em todas as reuniões e ficava com o meu trabalho. Demorei demais para entender que o silêncio não é humildade. Às vezes, é apenas deixar que o outro te roube. Virou-se para me olhar. Não cometa o erro que eu cometi quando jovem. Quando algo for seu, coloque o seu nome desde o princípio. Saí daquela sala com as pernas um pouco bambas, mas com a postura mais ereta do que em anos. A Brittany não ficou quieta, claro. Em questão de dias, começou a se movimentar de outra forma. Já não podia dizer que o relatório era dela, então mudou de estratégia. Ouvia sem que soubesse que eu estava ouvindo, conversando com alguns gerentes no corredor, dizendo em voz baixa que eu era muito difícil de trabalhar, que não jogava em equipe, que ficava com o crédito de todo mundo. Começou a chegar cedo às reuniões para se sentar ao lado de quem decidia, para plantar a ideia de que eu era uma pessoa problemática que só sabia se fazer de vítima. Mas antes, essa tática teria funcionado. É a mais antiga do mundo. Se você não pode vencer alguém pelo trabalho, suja o nome dela. E eu sabia disso porque era exatamente o que ela tinha feito comigo durante meses naquele chat. Mas desta vez, havia uma diferença. A senhora Bennet já tinha me visto trabalhar com os próprios olhos, já tinha lido a minha letra naquela metodologia, já sabia quem falava e quem fazia. Em uma quinta-feira, numa reunião de equipe, a Brittany tentou isso de frente. Quando a senhora Bennet perguntou pelo avanço de um projeto, a Brittany se adiantou. A verdade é que tem sido complicado coordenar, senhora, porque nem todos na equipe compartilham as informações como deveriam. Há quem prefira trabalhar por conta própria e ficar com o crédito. Olhou para mim de relance ao dizer isso. Metade da equipe baixou a cabeça desconfortável. A senhora Bennet não levantou a voz. Apenas deixou a caneta sobre a mesa, devagar, e olhou para a Brittany. Mas que interessante, disse ela, porque o único relatório completo que recebi desta equipe em 3 semanas foi montado por uma única pessoa, em um fim de semana sozinha, e ela documentou cada dado para que qualquer um pudesse revisá-lo. Isso não me parece alguém que esconde a informação, parece-me alguém que a organiza para todos. Fez uma pausa. Se você tem um problema concreto com uma colega, Brittany, resolvemos isso você e eu em particular, com nomes e fatos. Mas não volte a usar uma reunião de trabalho para plantar coisas que você não pode provar. Não gosto disso, e reconheço essa tática de muito longe. O silêncio naquela sala foi tão espesso que dava para ouvir o ar-condicionado. A Brittany ficou vermelha até as orelhas e não voltou a abrir a boca em toda a reunião. A partir daí, tudo mudou de lugar. A senhora Bennet começou a me chamar diretamente. Pedia que eu a acompanhasse a reuniões com gerentes, que lhe explicasse os números, que lhe desse a minha opinião sobre projetos que nem eram da minha área. Apresentava-me como a pessoa que de verdade entende este andar. Cada vez que fazia isso, eu sentia os olhares, mas eles já não me encolhiam. Faziam-me sentar mais ereta. A Brittany, por outro lado, foi ficando sozinha aos poucos. As duas que a seguiam deixaram de procurá-la quando viram de que lado o vento soprava. Começou a almoçar na própria mesa, calada, fingindo estar ocupada. Um dia a vi no banheiro, retocando a maquiagem em frente ao espelho, e por um segundo, nossos olhares se cruzaram no reflexo. Não lhe disse nada. Ela também não, mas vi no rosto dela que já sabia que tinha perdido algo que não recuperaria. A Nora me esperou naquela tarde do lado de fora, como já tinha virado costume nosso. Estão te dando o lugar que sempre foi seu, disse-me ela enquanto caminhávamos para o estacionamento. Como se sente? Pensei por um momento procurando a palavra honesta. Estranho, disse por fim. Passei tanto tempo lutando para não ser pisada que esqueci que também podia ganhar. Não apenas não perder. Ganhar de verdade. A Nora riu. Pois é bom você se acostumar, porque pelo jeito que a senhora Bennet te olha, isso está só começando. Ela tinha razão. Naquela mesma semana, a assistente da senhora Bennet desceu para o andar de novo, mas, desta vez, não perguntou por uma metodologia nem por um dado. Desta vez, me disse que a senhora Bennet queria me ver na segunda-feira às 9 horas, e que eu levasse, disse textualmente, ideias sobre como eu reorganizaria a equipe se tivesse que decidir por ela mesma. Cheguei à reunião de segunda-feira com uma pasta debaixo do braço, não com discursos ensaiados nem palavras difíceis, mas com um plano de como reorganizaria a equipe, escrito como eu sei escrever as coisas. Claro,
com nomes, com justificativas. A senhora Bennet o leu em silêncio, página por página, enquanto eu esperava com as mãos quietas sobre as pernas. Quando terminou, deixou a pasta sobre a mesa e me olhou. Vou reestruturar o departamento, disse-me. Preciso de alguém que coordene a equipe de verdade, não de alguém que fale em coordenar. Alguém que faça o trabalho e que saiba quem colocar em qual função. Quero que seja você como gerente da área, com seu próprio orçamento e sua própria equipe. Demorei um segundo para encontrar a voz. E a Brittany? Sim, a Brittany passa a responder a você, disse, sem nenhum drama. Vou dar a ela a oportunidade de demonstrar que sabe trabalhar quando não é ela quem manda. Mas o que ela fizer com essa oportunidade é decisão dela, não sua. Você apenas lidere bem e trate a todos com justiça, inclusive ela. Sobretudo ela, para que ninguém possa dizer nunca que você subiu por vingança. Você vai subir porque é a melhor, e isso se defende sozinho. Senti o coração batendo no pescoço e as mãos frias sobre a pasta. Por um segundo, lembrei-me da mulher que 2 semanas antes mordia a bochecha por dentro naquela mesa colada às máquinas de venda automática, sozinha, mastigando um sanduíche que não descia pela garganta. Pensei no que aquela mulher teria dado para ouvir o que a senhora Bennet acabara de me dizer. Aceitei ali mesmo, com a voz firme, embora por dentro tudo me tremesse. A notícia caiu no andar no dia seguinte. Vi a Brittany ler o e-mail do anúncio na própria mesa. Vi como a cor sumiu do rosto dela quando chegou a linha em que dizia que agora ela respondia a mim. Levantou os olhos e me procurou com o olhar, esperando encontrar um sorriso de triunfo, alguma coisa que pudesse usar para dizer que eu estava me vingando. Não lhe dei esse sorriso. Aproximei-me da mesa dela, tranquila, e lhe falei em voz baixa para que ninguém mais ouvisse. Você vai continuar na equipe, vai ter trabalho real e a possibilidade de fazê-lo bem. Não vou te tratar como você me tratou. Não porque eu não possa, mas porque já não preciso fazer isso. Endireitei as costas. Preciso da sua primeira entrega na quinta-feira. Se tiver dúvidas, a minha porta está aberta. Ela ficou me olhando sem saber o que fazer com o que acabara de acontecer. Acho que uma parte dela teria preferido que eu a humilhasse. Saberia como lutar contra isso. Contra aquilo, não. No segundo dia, ela veio à minha porta com uma dúvida real sobre um formato. Vi-a parada no umbral, sem terminar de se decidir a entrar na sala da pessoa para quem tinha feito da vida um inferno. Fiz com que entrasse. Expliquei o formato sem um único comentário a mais, respondi ao que ela perguntou e deixei-a ir. Quando saiu, a Nora me olhou do lugar dela com as sobrancelhas erguidas. Nenhuma indireta? Disse-me depois em voz baixa. Eu não teria aguentado. Dei de ombros. Não preciso me vingar de nada. O cargo novo já fez isso por mim. Mas a Brittany aguentou 3 semanas. Fez o trabalho mais ou menos. Chegou atrasada. Buscou aliados que já não existiam. Uma manhã, deixou uma carta de demissão na minha mesa e foi embora sem se despedir de ninguém. Não a impedi. Não implorei. Assinei a dispensa dela e desejei sorte de verdade. Na sexta-feira, a mesa dela já estava ocupada por alguém novo. A mulher que tinha armado um grupo inteiro para me destruir foi embora daquela empresa pela própria porta, enquanto eu ficava com a sala dos fundos, aquela com o nome na placa. A primeira coisa que fiz como gerente foi trazer a Nora para a minha equipe, com um cargo e um salário que refletiam o que ela valia. Eu te disse que isso estava só começando, disse-me ela no dia em que assinou, rindo. Você é aterrorizante, chefe. Os meses seguintes foram de trabalho duro, do bom. A equipe entregou resultados como nunca. Os números que antes ninguém sabia ler começaram a aparecer claros em cada reunião de diretoria. A senhora Bennet me mandava chamar, cada vez com menos perguntas e mais confiança, até que um dia, na sala dela, enquanto olhávamos a cidade pela janela, ela me disse algo que guardei para sempre. Quando te vi pela primeira vez naquela mesa, calada, entregando um trabalho que outros assinavam, vi a mulher que eu fui aos 30 anos, a que achava que bastava ser boa. Levei anos para entender que ser boa não basta se você deixa que os outros contem a sua história. Virou-se para me olhar. Não cometa o erro que eu cometi quando jovem. Quando algo for seu, coloque o seu nome desde o princípio. Lembre-se daquela da mesa calada. Sempre existe uma. Obrigada. 1 ano depois daquele chat que encontrei por erro na minha sala, fui promovida a diretora da área. Deram-me uma sala própria no andar de cima, com uma janela grande que dava para toda a avenida. No dia em que me mudei, a Nora me ajudou a carregar as caixas, e ela mesma pendurou a placa com o meu nome na porta. Primeiro torta, de propósito, para me fazer rir, e depois certa.
Ficamos as duas paradas no corredor olhando para ela por um tempo, sem dizer nada, porque não era necessário. Às vezes, pela manhã, fico um momento parada diante daquela janela com o meu café, vendo o estacionamento lá embaixo. Aquele mesmo onde um dia me sentei sozinha no carro para comer um sanduíche porque não tinha ninguém com quem comer. A mulher que se sentou ali não imaginava nada disso. Hoje, dirijo um carro que paguei com o meu próprio salário de diretora até a entrada dos funcionários. Passo perto dos armários onde tudo começou e subo para o andar onde o meu nome está escrito na porta. Não faço isso para que ninguém me veja. Faço porque finalmente sei exatamente o quanto sou valiosa, e não preciso que ninguém me confirme isso. As que me quiseram invisível me fizeram, sem saber, o maior favor da minha vida. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.